Glória a Deus, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Prazer, meu irmão. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Nós estaremos iniciando então o nosso estudo. Na aula passada, falamos aqui sobre todos os julgamentos descritos na Bíblia, não é? Falamos sobre o julgamento do Senhor, o julgamento da igreja. Depois nós vimos como que foi o tribunal de Cristo. Também a gente falou sobre o julgamento dos crentes da antiga aliança, dos mártires da tribulação, de Satanás e seus demônios. Depois a gente falou sobre o julgamento do grande trono branco, não é? Conhecido como juízo final. Então a gente falou sobre muitas coisas. A aula da semana passada está lá no meu canal, PR Antônio Lira, quem quiser pode ir lá dar uma olhada, tá certo? Foi uma aula bem longa, mas foi bem produtiva, né? Muito proveitosa. E hoje nós encerramos essa fase onde a gente esteve falando sobre o estado dos mortos, né? As ressurreições, falamos sobre todas elas, depois falamos sobre todos os julgamentos, e agora a gente vai entrar numa fase onde a gente vai começar a estudar a escatologia no Antigo Testamento, entende? A gente vai falar sobre a escatologia. Quem não sabe o que é escatologia? Escatologia é a doutrina que estuda as últimas coisas, os acontecimentos do fim, e nós agora estaremos debruçados sobre a escatologia no Antigo Testamento. Então, basicamente hoje nós vamos falar sobre o livro de Daniel, que é um livro muito importante para o estudo da escatologia. Há quem diga, né, que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ali você vai ver muitas figuras, muitas ideias equivalentes, muitos símbolos que se repetem no livro do Apocalipse. Estaremos falando sobre os 3 grandes quadros proféticos da Bíblia, e nós vamos então iniciar hoje falando sobre a escatologia no Antigo Testamento. Quem pensa em fim dos tempos só pensa no Apocalipse, não é? Tem gente que pensa, vou estudar escatologia, vai abrir o Apocalipse e vai entender a partir dali. Mas o Apocalipse é o último livro da Bíblia. E então, para você entender o livro do Apocalipse, é necessário que você saiba o que aconteceu nos outros 65 livros. A Bíblia é um conjunto de livros, são 66 livros. Então é um conjunto de livros, e o Apocalipse é o último livro da Bíblia. Como que você vai entender o Apocalipse? Não é lendo apenas ele. Então é necessário que você conheça o que se passou nos outros 65 livros. É como alguém querer entender um filme de 3 horas, assistindo os 5 minutos finais. Não é? Como que você vai entender um filme de 3 horas assistindo os 5 minutos finais? Você não vai entender nunca. Precisa entender todo o contexto. Então, chegar no Apocalipse e querer entender tudo a partir dali não dá certo. É preciso que se conheça uma boa parte daquilo que a gente vai estudar hoje, tá certo? Então, graças a Deus a gente não tem pressa. Então, a hora que os irmãos quiserem fazer pergunta, interagir, a gente vai cadenciando. Se o assunto for fugir muito, a gente não deixa, não é? Para que a aula não fique muito longa. Mas a gente vai procurar aqui responder todas as dúvidas. É uma matéria que tem muitas dúvidas, as pessoas não estão acostumadas a estudar isso, então certamente que eu sei que dúvida é o que mais vai ter, tá certo? Mas com certeza aquilo que a gente puder sanar aqui, a gente vai fazendo. Beleza, gente? Então vamos ver que o assunto sobre o fim, ele já é registrado desde o Gênesis. Logo assim que o homem cai, Deus já fala, né, que iria enviar alguém para resolver a questão. Eu quero que vocês abram comigo em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Quem achou pode ler, por favor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Interessante, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Quando nós olhamos para esse texto aqui, imediatamente a gente pensa em Cristo pisando na cabeça de Satanás, não é verdade? Não é isso que a gente vê? Agora, analisando um pouco mais profundamente, aí fala de 2 descendentes, o descendente da mulher e o descendente da serpente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não fala de 2 descendentes aí? O descendente da mulher e o descendente da serpente. Ó, não é a serpente em si, mas é o descendente da serpente. É uma outra analogia que eu quero trazer. É errado falar que Cristo pisou na cabeça de Satanás? Não, ele afundou mesmo. Cabeça fala de tomar domínio
tomar autoridade. Cabeça na Bíblia se refere à autoridade, entende? Então Cristo tomou a autoridade da mão de Satanás. Agora existe uma outra vertente nesse texto, porque ele fala que há o descendente da mulher e o descendente da serpente. Então o descendente da mulher aí é Cristo, beleza, gente? O descendente da serpente é o anticristo. Tá certo? Olha a diferença, ó. Tá vendo? É uma outra analogia. É uma analogia mais correta. Essa é uma analogia mais correta. Aí fala sobre dois descendentes: descendente da mulher e descendente da serpente. Descendente da serpente é o anticristo, e certamente Cristo pisará na cabeça dele com a sua segunda vinda. Porque entendemos que o anticristo, ele é parceiro de Satanás. Assim como Jesus foi parceiro de Deus e operou, não é, com o Espírito Santo, da mesma forma o anticristo, ele vai ser parceiro de Satanás e vai operar debaixo do poder de Satanás. Tanto é que, se você for olhar a besta do capítulo 13 de Apocalipse, ela se assemelha ao dragão do capítulo 12. Tem as mesmas características, né? 7 cabeças e 10 chifres. A mesma composição, mostrando essa compatibilidade entre as duas figuras. Então, o anticristo, ele vai agir debaixo do poder de Satanás. Isso é uma coisa certa a se acontecer. Assim como Cristo agiu debaixo do poder de Deus, ele vai agir debaixo do poder de Satanás. Eu só queria destacar, e esse texto aqui é o texto escatológico mais primeiro das Escrituras. Você vê que desde o Gênesis já falava nessa tomada de poder. E agora vai ser uma constante eu mostrar isso para vocês nas Escrituras. Que o que Cristo se propõe é vir tomar o poder da mão de Satanás. Porque o mundo não está sendo governado por Jesus. Beleza, gente? Nem por Deus. O mundo é do maligno. Segundo aos Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Cristo. Também, se você for comigo, lá em Lucas capítulo 4, não precisa ir, só vou citar aqui. Se você vai em Lucas capítulo 4, quando Satanás está tentando Jesus, ele diz: eu darei a você todos esses reinos, porque a mim foi me dado. E eu dou a quem eu quiser. Ele não falou que foi dado a ele? Ali ele não estava mentindo. Porque se ele estivesse mentindo, não era uma tentação, tá certo? Então é uma tentação verdadeira. O mundo foi dado a ele. Então o que vai acontecer? Deus, no seu desfecho de tudo, Cristo, quando vier na sua segunda vinda, ele toma o reino da mão de Satanás. Tranquilo, gente? Então vamos prosseguir. Eu quero mostrar também que lá o Enoque, o sétimo depois de Adão, que foi tomado para si, o Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. E a Bíblia diz que Enoque, ele era um cara que tinha muita intimidade com Deus, foi o primeiro a ser tomado, foi transladado assim como Elias. Então, se você for em Judas, versículo 14, vamos abrir lá, vai mostrar aquilo que Enoque disse acerca da vinda de Cristo. Então, escatologia é um assunto antigo. Judas 14, como só tem um capítulo, Judas 14 e 15. Quem achou pode ler, por gentileza. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Pronto, então ele profetizou que vinha o Senhor com milhares dos seus santos. Então, Judas está citando o livro de Enoque. Tá certo? Ele está citando aqui no livro de Enoque, conta essa visão do próprio Enoque. E Judas está repetindo essa visão. Veja o Senhor vindo com milhares dos seus santos. Então, durante a segunda vinda de Cristo, tá certo? O que vai acontecer? Cristo, quando vier para a terra, a gente já viu isso, ele vai tomar todo o poder temporal. Então, quem estiver vivendo aqui vai ser o anticristo, ele vai tomar esse poder da mão do anticristo e vai jogá-lo no lago de fogo. Então, assim, quem pensa que o ministério de Cristo só tem uma fase, está um pouco enganado. O ministério de Cristo tem duas fases. A primeira fase veio como cordeiro
para morrer, para nos resgatar, e a segunda fase ele vem como rei, como leão, ele vem para tomar o reinado. Ele é o leão da tribo de Judá, não é apenas o cordeiro. Todo mundo reconhece Cristo como cordeiro, não como leão. Quando ele vem para tomar o poder, e essa vinda aqui, registrada, né, por Judas, mostra essa vinda de Cristo para fazer aquilo que as Escrituras falaram tanto lá no Antigo Testamento, e a gente vai ver hoje um pouco disso. Antes da gente falar, pode falar. Eu fico assim, eu sei que, eu não sei se é coisa da minha cabeça, porque eu sou muito feliz dentro desse contexto, assim, saber que eu sou um escolhido, que eu tenho meu nome escrito no livro da vida. E eu creio, irmãos, que quando Jesus estiver descendo assim, ele deve gritar: e aí, Satanás, vai encarar? Chegou a hora. Chegou a hora de resolver. Chegou a hora de resolver. Então é exatamente isso, né? Chegou a hora de resolver, é chegada a hora. Quando a gente vai estudar as Escrituras, a gente vai encontrar 3 grandes quadros proféticos. Quantos quadros? 3 grandes quadros, tá certo? O que são esses quadros proféticos? São onde estão condensados o maior número de profecias. Entende? Se a gente for pegar profeta por profeta, a gente vai demorar muito. Então o que a gente fez? A gente pegou os 3 principais quadros proféticos para a gente estudar. É o que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos estudar hoje o livro de Daniel, o próximo vai ser o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, e o próximo vai ser o livro do Apocalipse. Então são 3 grandes quadros proféticos: o livro de Daniel, o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e o livro do Apocalipse. Esses são os 3 maiores quadros proféticos da Bíblia, onde estão condensados o maior número de profecias, onde a gente vai estudar e fazer um paralelo entre eles no final, tá certo? Mas a gente vai começar então a mostrar através do livro de Daniel, que é o primeiro grande quadro. Se eu perguntar quais são os 3 grandes quadros proféticos da Bíblia: livro de Daniel, o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e também o livro do Apocalipse. É onde você vai ver o maior número de profecias ali descritos. E a gente vai ver exatamente o que vai acontecer no fim. Na verdade, Deus antecipou o fim para nós. Glória a Deus. Ele antecipou, ele nos mostrou como as coisas vão acontecer no fim. E isso nos traz segurança, porque o nosso final é bem emocionante. Isso traz para nós refrigério, a gente vê o fim antecipadamente. A escatologia tem essa proposta de mostrar para você o fim de uma maneira antecipada. E a gente agora vai estudar o livro de Daniel. Mas antes eu queria ir com você em uma profecia dada por Moisés, lá em Levítico. Vamos abrir Levítico 26, versículo 33 a 35. Levítico 26, do 33 ao 35. É bom que com essa proposta aqui de estudo a gente não tem pressa. Normalmente quando eu estou dando aula aí não tem horário, né? Tem aquela coisa. E aqui, graças a Deus, a gente não tem pressa. Se não der para terminar hoje, semana que vem a gente termina. Então está sendo muito enriquecedor, né, para as pessoas que estão também nos acompanhando online aí. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, dê o like e compartilhe, né, esse vídeo com mais pessoas. Essa proposta é muito interessante, porque a gente vai estudar a Bíblia aqui com muita tranquilidade, né, sem aquela correria, respondendo as dúvidas, as perguntas. Isso é muito bacana. Levítico capítulo 26, 26, do 33 ao 35. Quem achou, de só alegria. Só alegria. Glória a Deus. Então, pode ler por gentileza alguém? Deixa eu explicar aqui uma coisa. Quem não sabe o que é cativeiro babilônico aí, levanta a mão. Não sabe, pronto. Vai saber agora. O cativeiro babilônico foi um período onde Israel ficou preso na Babilônia. Nós sabemos que o povo judeu, eles entraram em Canaã. Ao saírem do Egito, o Mar Vermelho se abriu, não é? E passado ali 40 anos, eles conseguiram entrar em Canaã, na terra deles. Quando eles entraram em Canaã, ali, eles ficaram ali durante um período de tempo. E durante esse período de tempo, que eles ficaram ali em Canaã, eles fizeram uma aliança com Deus chamada Aliança Palestínica. O que aconteceu? Por eles quebrarem essa aliança, Deus permitiu que os babilônios viessem e levassem eles cativos para a Babilônia. Então eles foram levados presos para a Babilônia. A cidade foi destruída. Nabucodonosor. Pronto. O povo judeu foi escravizado
e eles então foram levados cativos para a Babilônia. Esse é o contexto do cativeiro babilônico. E ficaram na Babilônia por 70 anos. E a gente vai ver por que hoje eles ficaram esse tempo. A gente vai mergulhar um pouco na história dos judeus hoje, e vamos mergulhar um pouco na história mundial um pouco. É uma aula bastante histórica, mas também muito enriquecedora, para você poder entender o contexto em que Daniel vivia. Então Daniel, ele era um jovem e foi levado para a Babilônia, tá certo? Nesse período. E o livro foi escrito no período em que ele estava na Babilônia, no cativeiro, preso na Babilônia. Então Israel passou um tempo de férias da sua terra, certo? Eles foram levados cativos para Babilônia. Então isso aí é chamado de cativeiro babilônico. Israel passou por vários cativeiros. O cativeiro assírio, a parte norte, né, Israel, as 10 tribos, e a parte sul, Judá, sendo a principal tribo, não é? Jerusalém ali, a parte sul, foi escravizada pelo cativeiro babilônico. Então a gente vê que esses dois grupos, né, todo Israel, passou pelo cativeiro. E o contexto de Daniel está em cima desse cativeiro babilônico. Até aqui tudo bem? Amém. Pronto, então a gente vai ler aqui agora as causas do porquê eles foram levados cativos para a Babilônia. Vamos ler aqui Levítico. Nota-se que Moisés trouxe uma profecia centenas de séculos antes de acontecer. Ele é muito preciso na profecia dele. Vamos ler aí. Quem pode ler para mim, por favor? E vos espalharei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Ótimo, tá vendo? Então a gente vê aqui que o motivo que eles foram levados para o cativeiro babilônico foram que eles não guardaram os sábados. Observe que ele usa sábados no plural. Viu aí na sua Bíblia? Sábados no plural. E por que ele está usando sábados no plural? Porque não é apenas o dia de sábado que o judeu costuma guardar. Quem achava que era só o sábado está um pouco equivocado. Existiam outros sábados, porque a palavra sábado vem do hebraico shabua, ou 7, ou período de 7. Então, eles não guardaram o ano sabático, por isso que eles foram levados para a Babilônia. O que foi o ano sabático? O ano sabático é o seguinte: quando eles entraram na terra de Canaã, Deus fez uma aliança com eles chamada Aliança Palestínica, beleza? A Aliança Palestínica foi uma aliança em que Deus colocou os termos. Um dos termos dessa aliança, que a aliança é um contrato. Então, um dos termos dessa aliança era o seguinte: olha, vocês vão plantar durante 6 anos, certo? No 7º ano, vocês não plantam. Vocês vão colher o que a terra espontaneamente der. Mas vocês não plantam no 7º ano. Planta 6 anos, o 7º ano deixa a terra descansar. Então isso era o sábado, entende? A terra precisava descansar. Eles tinham os dias de sábado que eles guardavam, o 7º dia da semana, não é? E tinha também o descanso da terra, porque a terra precisava descansar para recuperar os nutrientes. Hoje em dia até a agricultura faz isso, né? Porque entende que a terra precisa recuperar os nutrientes. Então se planta 6 anos e no 7º a terra precisa descansar. Deus, sabedor disso, falou: olha, isso aqui é uma aliança que eu estou fazendo com vocês. Vocês vão plantar 6 anos, no 7º a terra precisa descansar. Certo? Esse era o outro sábado. O outro sábado era um período de 7 anos. A cada 7 anos, 7 vezes 7 dá quanto? 49. Então a cada 7 anos dá 49 anos, certo? Do 49º para o 50º, ou seja, 7 anos sabáticos. Um ano sabático são quantos anos? 7 anos, beleza? 7 anos sabático dá quantos anos? 49 anos. 7 vezes 7 dá quanto? 49. Aliás, na outra aula traga uma calculadora. E a gente vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, então a gente vai precisar da calculadorazinha. Tá bom? Então, não esqueça. Apesar que o celular hoje tem calculadora, né? Então, mas assim, os 7 períodos de 7 anos sabático dá 49 anos. Do 49º para o 50º ano, eles chamavam de ano do jubileu. Quem já ouviu falar no ano do jubileu?
O ano do jubileu, então, é o 50º ano, onde todo o povo de Israel celebrava e festejava. Eles chamam isso de o ano aceitável do Senhor. Então, o 50º ano, 7 períodos de 7 descansos da terra, do 49º para o 50º, é chamado de o ano do jubileu, ou ano aceitável do Senhor. Ali eles faziam o quê? Eles davam liberdade aos escravos cativos. Se alguém contraía uma dívida em Israel e não podia pagar, era vendido como escravo. É tipo o SPC, Serasa, né? Sendo que o SPC caduca, não caduca com 5 anos, a mesma coisa caducava em Israel. Com 49 para 50 anos, né, chamado de o ano do jubileu, eles apregoavam libertação aos cativos. Quem tinha dívida, não é, e não pôde pagar, era perdoado das suas dívidas. Esse era o chamado ano aceitável do Senhor. Quem tinha propriedade que tinha comprado do outro, porque o outro estava em aperto, devolvia. Então era chamado disso de um ano aceitável do Senhor. Até aqui tudo bem? Então nós temos o sábado, que é o dia de sábado. Nós temos o sábado do ano sabático, que é o descanso da terra. É outro sábado. E nós temos também o ano do jubileu, que é 7 períodos de 7 anos sabáticos. Do 49º para o 50º era apregoado o ano aceitável do Senhor e libertação aos cativos. Até aqui tranquilo? Os 3 tipos de sábado, por isso que ele falou sábados aí, Moisés falou sobre sábados. Especificamente, a terra precisaria descansar a cada 7 anos, beleza? Plantava-se 6 e o 7º a terra precisava descansar. Desde o momento em que eles entraram em Canaã, eles nunca observaram isso. Eles nunca observaram isso. Então eles ficaram 490 anos em Canaã. Quanto tempo? 490. Eles ficaram 490 anos em Canaã e nunca guardaram um aninho sabático sequer. Eles plantavam no 6º ano para o 7º, plantavam no 7º, dali o outro 7º ano eles plantavam também, nunca deixavam a terra descansar um ano. 490 para os 500 seria o jubileu, né? Tá vendo? Eles nunca guardaram nenhum ano sabático. Então, o que aconteceu? Porque eles não guardaram nenhum ano sabático, então eles ficaram na Babilônia. Agora, no cativeiro. Vamos fazer as contas? Quem é bom de matemática aí? Vamos fazer as contas? Zé Carlos, joga lá para cima do Zé Carlos. Olha aí. Olha aí. 490 anos que eles ficaram em Canaã. Quanto tempo? 490. Não guardaram nenhum ano sabático. Se você dividir 490 por 7, dá quanto? 70. Quantos anos eles ficaram na Babilônia? 70 anos. Eles ficaram 70 anos para a terra poder descansar. Eles não roubaram? Pronto. Eles ficaram 70 anos e a terra então descansou na marra, não é? É interessante que a história conta que outros povos tentaram plantar naquela terra no período que eles estiveram em Canaã e a terra não dava nada, porque estava descansando. Então, que dessa história que tem religião que tem que descansar o sábado é por causa dessa passagem aí. Em parte sim. Agora a gente está falando de uma nação que Deus chamou para que eles pudessem segui-lo. E tinha algumas leis que eles tinham que observar, entende? Diferente do que a gente se propõe hoje sendo igreja. É bem diferente. Agora, quem quiser guardar o sábado, fica livre, né? Mas a gente não é obrigado a guardar o sábado na nova aliança. O Senhor era para eles descansar, né? Era. Eles fizeram aliança, Eles fizeram aliança com Deus, não era? Para deixar a terra descansar. E eles não deixaram. Por isso, então, eles foram levados cativos para a Babilônia, porque quebraram essa aliança. Voltar para o texto de Moisés agora vai nos dar amplitude. Beleza? Vamos voltar e ler o mesmo texto? Por favor, alguém lê o mesmo texto para mim. E agora com essa ótica. Olha como vai soar diferente. Leia aí, por favor. 33. E vos espalharei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação,
e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Tá vendo? Pode ler. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Tá vendo? Então, assim, Deus não é injusto, é tudo certinho. Não fez uma aliança? Pronto, então você tem que cumprir, cara. Não fez uma aliança? Então quebrou a aliança e por isso eles foram levados cativos. Não foi maldade da parte de Deus. Acordo é acordo. Acordo é acordo. Descumprir o acordo, você precisa então pagar por aquilo. Aliança é aliança, acordo é acordo. A gente hoje não tem noção de aliança. Qualquer hora dessa não, um dia, né? Pelo jeito eu não vou chegar nunca nesses dias aí. Tanto assunto para a gente estudar, né? A gente pode trazer uma matéria chamada aliança de sangue. Onde aí você vai aprender todas as alianças. É bacana essa matéria porque nos ensina a entender o que é uma aliança de verdade. Para a gente entender que Deus está firme na parte dele. Maravilha. Deus está bem firme na parte que ele fez. Bem firme, firmado. É a gente que tem que entender essa aliança. Tá bom, gente? Não é o assunto aliança de sangue, mas é importante a gente entender que pacto e acordo é para ser cumprido. Segundo Crônicas, capítulo... Isso tudo é para chegar em Daniel. Segundo Crônicas 36, 21. Isso tudo é para a gente entrar em Daniel. Quando você entrar em Daniel, você vai falar, rapaz, eu sei agora o que realmente está acontecendo aí. Esperando, Daniel. Crônicas, Segundo Crônicas, o 36 ao 21. Perdão. Segundo Crônicas 36, versículo 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. De novo. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Pronto, tá vendo? Até que os 70 anos se cumprisse. Então a terra teve que repousar até que os 70 anos se cumprisse. Agora, esse povo foi levado para a Babilônia, ok? Muitos deles tinham idade já de estar entendendo tudo, né? Como foi o caso de Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia bem jovem. Acredita-se que Daniel tinha em média aí cerca de 16 anos, 14, 16 anos, era jovem. Então Daniel era jovem e esses exércitos costumavam fazer assim. Quando eles invadiam um território, uma cidade, para tomar, para conquistar, para escravizar aquele povo, os melhores eles traziam para servir na corte. Os mais inteligentes, os mais sábios, sabe? Eles pegavam aqueles e levavam para a corte para servir na corte do rei. O restante, que era soldado e militar, era morto. Uma seleção, né? Era uma seleção. E agora eles destruíram. Hein? É igual a É igual ir para Harvard. no mundo todo. Ele pegava nata e levava para servir na corte. Daniel, então, ele foi levado para servir na corte. Entende? Então, Daniel é um cativo que está agora na corte do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, ele é um jovem, ele poderia estar revoltado com a situação em que ele estava vivendo, se recusando até a servir e a trabalhar, mas não é isso que Daniel faz. Ele não murmura, ele não reclama, ele só se dispõe a buscar a Deus. Isso é um conselho para nós. As situações difíceis estão acontecendo, a gente não deve cair no desespero. O desespero não vai ajudar ninguém a resolver nada. O que vai nos ajudar é justamente estar diante do Senhor, cara. Consagração é muito bom. Você consagrado diante do Senhor, Ele vai te dar instrução, Ele vai te ajudar a sair dos problemas. Então assim, a gente vê que Daniel, ele mesmo estando na Babilônia, ele não se contaminou com aquilo. A Bíblia conta no capítulo 1 que o rei servia um banquete, e naquele banquete aquelas comidas eram sacrificadas a ídolos. E Daniel, então, junto com seus amigos, não é? O nome deles é Misael, Ananias e Azarias. O nome deles é esse.
mas o pessoal só conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Por quê? Porque quando eles chegaram lá, os babilônios mudaram os nomes deles, colocaram os nomes deles em homenagem a deuses babilônicos. Sim. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego são os nomes babilônicos que foram dados a eles. E Daniel foi chamado de Beltesazar, que é uma adoração a Baal. Então, percebe que tentaram mudar até os nomes deles, mas mesmo assim o coração não mudou. E os crentes que podem ser nome dos filhos ficam. É falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Essa aula vai ajudar. Pretendia botar aí Sadraque, Mesaque e Abednego. Já vai mudar, né? É adoração aos deuses babilônicos. Agora eles, mesmo tendo os nomes mudados, eles não mudaram o seu parecer, o seu coração e nem a sua crença. Eles ficaram firmes. Agora, quando foram levar eles para comer aquele banquete, Daniel assentou no coração não comer. E ele então foi e conversou com o homem que cuidava daquele grupo e falou assim: olha, deixa a gente não comer disso, a gente vai comer só legume. Aí ele falou assim: tá doido, rapaz, vocês vão começar a ficar fracos, vocês vão começar a desfalecer, né? Isso aí não tem todos os nutrientes. Ele falou: não, experimenta a gente. Então fizeram um experimento com eles por um período de tempo e viram que eles ficaram mais fortes, mais robustos e 10 vezes mais sábios do que os outros. Então observe que a consagração, ela tem um pagamento. Os irmãos entendem isso? A consagração a Deus, ela traz para a gente recompensa. Eles ficaram mais inteligentes, mais sábios, mais bonitos, mais fortes. É o contrário, não é? E o que aconteceu depois? Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, ele tem um sonho, e ele vê uma estátua grande, enorme. Essa estátua tem cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventres e quadris de bronze, pernas de ferro, pés misturado barro com ferro. Enquanto ele via essa estátua imponente, vinha uma pedra cortada, sem o auxílio de mãos, ou seja, a pedra não veio da terra, veio do céu. Deus enviou essa pedra, a pedra bate na base da estátua, a estátua se desmonta todinha, e aí aquela pedra destrói aqueles reinos todos, e estabelece-se então uma grande montanha e enche toda a terra. E o rei então acordou, assustado com aquele sonho, chamou os magos e os encantadores, e ele não sabia interpretar o que era aquilo. Na verdade, ele nem contou o sonho para os caras. Ele já estava desconfiado que aqueles caras não eram sábio, mago, encantador, coisa nenhuma. Porque dessa vez o Nabucodonosor não contou o sonho para eles. Ele falou: eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e a interpretação. Eita glória! Aí imagina aí, eu quero que você me diga agora o que eu sonhei, e eu quero também que você me diga a interpretação do que eu sonhei. Sinceramente, eu não sei o que você sonhou ontem à noite e nem o que o irmão ali sonhou. Eu não sei. Só quem sabe é você, não é verdade? Isso aí só Deus revelando. Aí os caras falaram assim: cara, é o seguinte, isso aí que o senhor está pedindo é difícil demais. Isso aí só está só com os deuses santos. E eles não habitam conosco. Agora, os deuses santos, eles têm comunhão, né? Com aqueles que querem ter comunhão com ele. Estava tudinho comendo comida sacrificada a ídolo, não queria saber do Deus de Israel. Agora, quem estava pronto? Daniel. Estava pronto agora para interpretar o sonho do rei. Então o rei, quando manda chamar ele, na verdade já está chamando para matar, e ele fala: por que a gente está sendo levado para ser morto? Ele falou: porque o rei sonhou e ninguém pode dizer a ele o que ele sonhou e nem a interpretação. Aí ele chegou e disse assim: rapaz, é o seguinte, pede o rei um prazo. Então o rei deu um prazo para eles. Então eles foram agora. Daniel foi buscar o Senhor, e o Senhor deu a interpretação toda do sonho e o sonho para o rei. Então ele se apresenta para o rei, e agora ele começa a contar tudo que o rei sonhou. Bom, eu acredito que quando ele começou a contar o sonho para o
o rei deve ter ficado como? Já o cara contando, imagina aí. E depois, quando ele deu a interpretação, ele ficou fora de si. Não podia ser verdade essa interpretação. Agora, antes de eu entrar na interpretação do sonho e no sonho em si, para a gente desenrolar, bom, eu não tenho pressa. Quem está com pressa aí? Não. Pronto, a gente vai, eu quero inserir vocês no tipo de pensamento que os judeus estavam tendo naquela época. Isso é muito importante para você entender o que a gente vai tratar de agora em diante. É muito importante você entender a cabeça do judeu naquela época, como eles estavam vivendo naquela época e a ansiedade que eles tinham por se ver livre, né, de toda a opressão. Eu quero que vocês abram comigo agora o texto de Lucas capítulo 21, versículo 26, 24, né? Lucas 21, 24. Lucas 21, versículo 24, que eu quero te colocar dentro da história. Olha, eu vou deixar de falar um pouco sobre a igreja, tá bom, gente? Hoje, semana que vem, na outra semana, eu vou deixar de falar um pouquinho sobre a igreja, tá certo? Por que eu vou deixar de falar um pouquinho sobre a igreja? Porque se você não compreender o plano de Deus como judeus, você não vai entender nunca os assuntos escatológicos. Você vai ficar perdido igual cego em tiroteio. Porque a igreja não conhece isso aqui que a gente vai começar a tratar a partir de agora. Tá bom? Mas como igreja precisa conhecer para poder compreender o plano. Quem achou aí Lucas 21? 24, né? 24, não li agora não. Vamos lá. Preste atenção em mim agora. Máximo de atenção que você puder. 21, Então, quem são os judeus? A gente viu aqui, quem chegou aqui depois e não pegou a nossa primeira aula, nós falamos aqui sobre os três povos de representação bíblica. São 3 povos. Quem lembra aí? Judeus, Isso. gentios e igreja. Igreja. Então nós temos 3 povos de representação bíblica. Quem são eles? Gentio, judeus e igreja. Beleza? Vamos na ordem? Gentio, judeus e igreja. Quem são os gentios? Os gentios são todos os povos do mundo, né? Da terra. Quem são os judeus? Judeus são todos os descendentes de Abraão. Beleza? Quem são os gentios? São todos os povos. Menos os judeus, né? Quem são os judeus? São os descendentes de Abraão, de raça, de sangue. E quem é a igreja? São todos entre gentios e judeus que se convertem. Terceiro povo. Então a igreja é um terceiro povo. Ok? A igreja nasceu por causa da rejeição. Porque os judeus não quiseram saber de Jesus, então Deus precisava de um povo para continuar pregando o plano dele, então nasceu a igreja. Então quem se converte deixa de ser judeu e gentil e passa a fazer parte da igreja. Até aqui tudo bem? Isso faz toda a diferença. Essa chave aqui é a mais importante da história. Não é? Essa chave de interpretação é a mais importante da história. Bom, então, o que acontece? Os judeus, eles tinham a promessa de entrar na terra de Canaã. Ficaram 400 anos escravos no Egito. E quando saíram, entraram em Canaã. Preste atenção que Deus, ele julgou o Egito com pragas. Tirou o povo de lá com mão forte. Quando eles pararam de frente para o mar, ninguém nunca tinha visto o mar se abrir. É algo muito forte, né? Não, o mar se abrir e ficar uma parede de um lado, uma parede do outro, isso é muito forte. Isso abala qualquer um, não? Já viu chegar aqui na beira da praia aqui do cotovelo e ver tudo se abrindo assim, na tua frente, você conseguir atravessar para o outro lado? Então, assim, foi algo muito poderoso. Quando eles colocaram para fora todos aqueles reis, foram 30 reis que Josué destronou. A cidade de Jericó caiu sem eles botar a mão. Aquilo não é um muro, como esse muro aqui não. Tenta derrubar esse muro aqui no grito. A muralha caiu no grito, era uma muralha. 25 metros de altura. Cabia uma casa em cima da muralha. A largura. Aquilo caiu no grito. Debaixo do poder de Deus. É muito poder envolvido, não? Foram 30 reis que Josué destruiu.
Houve ocasião até que o sol parou. Então, o judeu, ele andava com o peito estufado. Porque servia a um Deus o quê? Power, poderoso, né? Um Deus poderoso. O que aconteceu então? Entraram na terra de Canaã, fizeram uma aliança, agora se esqueceram da aliança. E porque se esqueceram da aliança agora, eles foram levados cativos para Babilônia. E ficaram ali aprisionados durante 70 anos. Agora imagina aí, aquele povo tão poderoso agora como escravo. Quem pode dizer aí? Como você se sentiria? É mais ou menos seu time ganhar 70 anos, seu time ganhar durante mais de não sei quantos séculos, ganhando, né? E chega um dia você perde. A vitória já era certa e você perde. Já perdeu e ficou chateado? Quem gosta de perder aí? Ninguém gosta de perder, não é? Não fica chateado? Agora imagina eles agora, a moral do povo como estava baixa. Então eles agora estavam na Babilônia e uma pergunta começa a surgir. Por quê? Eles olhando para os profetas, eles viram que muitos profetas haviam profetizado que haveria um dia em que Israel iria dominar o mundo inteiro, sob a liderança de um homem. Esse homem era o Messias. Certo? Tinha essa promessa, que Israel iria dominar e ser a luz das nações, sob a liderança de um homem, o Messias. Agora, eles estavam no cativeiro da Babilônia, e essas profecias que eles liam, estavam na Bíblia, e não estava se cumprindo. Eles agora eram um povo escravo. E aí, como é que fica a sua cabeça? Então começa a brotar no coração de cada israelita aquela ânsia e aquele desejo de que aquilo se cumprisse. E começa a se perguntar para Deus quando que aquela situação ia acabar. O que nós vamos estudar no livro de Daniel é exatamente isso. É Deus mostrando para o povo judeu algumas coisas. Deus ele vai reafirmar as alianças que ele havia feito, vai reafirmar o que disse, sendo que Daniel, ele vai agora colocar uma lente de aumento nas profecias. Vai mais profundo, entende? Como a gente viu que a Bíblia é um livro de revelação progressiva e a revelação é crescente, Daniel vai nos mostrar mais coisas. E ele vai começar a mostrar para mim e para você agora o que vai acontecer no futuro no tocante à nação. Então a gente vai estudar agora o livro de Daniel justamente dessa perspectiva, desse interesse do povo em querer saber qual será o destino da nação. Então basicamente, olhe para mim assim, basicamente o povo quer saber o que vai acontecer com Jerusalém, o que vai acontecer com o templo, o que vai acontecer com o seu povo, quando os inimigos iriam ser destruídos, esses opressores iriam ser destruídos, e quando que o Messias ia chegar. Essas são as perguntas que eles estão então se fazendo agora, que estão debaixo do cativeiro. Até aqui tudo bem? Então é exatamente isso que o livro de Daniel vai estar mostrando. E Deus vai dar uma notícia não muito boa para eles. Deus vai dizer assim, é o seguinte: vocês estão debaixo de um cativeiro agora, mas ainda tem vários para vocês estarem. Ó, que notícia, né? A coisa vai piorar, e o último, ele falou, o último inimigo vai ser o pior de todos eles. Ele disse, que no caso é o anticristo, né? O último vai ser o pior de todos eles. Esse vai cercar Jerusalém e vai tentar destruir vocês completamente. Então, o que a gente vai ver agora se trata da história do povo judeu e do seu desfecho na história do mundo. Até aqui tranquilo? Amém. Beleza? Bom, eu falei também na primeira aula, antes da gente entrar, eu quero dar bastante material para vocês estarem fazendo a ligação na cabecinha de vocês. Na nossa primeira aula, ou na segunda, eu não lembro, eu falei sobre as duas eras, lembra? As duas eras. Então, o judeu acreditava que o mundo está dividido em duas eras. A era presente e a era vindoura. Então, ele acreditava que a era presente é má, é ruim, está debaixo do governo de Satanás, está sendo oprimida pela maldade do homem,
sem paz, sem prosperidade, sem futuro, sem alegria, com morte, com adultério, com prostituição. O judeu acreditava que essa era iria terminar e no final dessa era iria vir uma outra era, uma era de paz, de prosperidade, sob o reinado do Messias. Beleza? Isso era o que o judeu acreditava. Agora, entre uma era e outra, entre essa era que a gente está vivendo e a outra que está por vir, a era vindoura, há um intervalo de 7 anos, conhecido como período de tribulação. A gente sabe que é tribulação. Então vai ser o pior período que a humanidade vai estar experimentando, certo? Esses 7 anos de tribulação, e a humanidade então vai ter que passar por isso. Agora, no final da tribulação, Deus intervém nos acontecimentos da humanidade e então inaugura um reino de paz, de prosperidade, conforme os profetas disseram. Amém. Tranquilo? Amém. O que a gente vai estar estudando no livro de Daniel é basicamente isso. A gente vai ver todas as nações que vão oprimir Israel e a gente vai ver que no final Jesus volta, destrói esses reinos e estabelece o seu. Vamos ler? Vamos lá. Daniel, vamos ler o livro, o que Jesus vai falar em Lucas 21, 24. Irmão Francisco, pode ler? Lucas 21, versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Está vendo? Então Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Desde a época do cativeiro babilônico até hoje, Jerusalém está pisada pelos gentios. Ou seja, o território de Israel não é deles. É forte, né não? Olha a profecia como que atravessou milênios aí. Ó. Imagina aí que eles nunca mais foram, aquela terra foi completamente deles. Então, ele deu a notícia e disse assim, ó, de agora em diante, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se completem. Então, quer que eu fale para vocês o final disso aí? O final disso aí é o seguinte: o cerco a Jerusalém por parte do anticristo. É o último. Então aquela disputa de terra é isso aqui. É isso aí. Então a gente continua lá, e vai continuar, e vai piorar, porque depois o anticristo vai subir para destruir os judeus. É a última investida na cidade. Entende? Então aquela cidade de Jerusalém, ela cai. No final de tudo, né? Quando o anticristo subir para lá, para tomar a cidade, para oprimir os judeus, isso aqui chegou no ápice. E aí é quando Cristo volta para socorrer os judeus, que terminou o tempo dos gentios, não é? Então, agora ele vai iniciar. Jerusalém precisa ser habitada só por judeu, porque essa é a promessa que foi feita a Abraão. Eu vou dar a você essa terra e a sua descendência. Beleza? Tudo tem a ver com isso. Tá bom? Vamos continuar? Pronto. Eu quero agora que vocês leiam Daniel capítulo 2, por favor. Daniel 2:31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Eu estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragrana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Pronto, encheu toda a terra. Então ele viu o sonho. Daniel chegou para ele, começou a contar o sonho. Eu acho que ele ficou bem fora de si, né não? Então o cara começou a contar tudo que ele tinha sonhado. Ele falou, rapaz, esse cara aí esse cara é bom. Aí ele vai contando o sonho todinho, né, cara? Aí, quando ele chega agora, depois que ele conta o sonho todo, ele vê a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, 20 quadris de bronze, pernas de ferro, pés, parte de barro e parte de ferro. Preste atenção que quando Daniel
trouxe a interpretação, Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Até aqui tranquilo? E agora a gente vai ver a interpretação do sonho. Ele vai começar a contar o sonho. E eu quero que alguém leia para mim, então, do 37 em diante. Pode ler, Zé Carlos, pode ler. Tu, ó rei, és rei dos reis. Pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. De onde quer que habitem filhos do homem, animais do campo, a ave do céu, ele os entregou na tua mão. Ele fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quando aos que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e do oleiro, e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firme do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte do reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão como semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes. Pronto, então foi lido aqui o texto, né, completo, né, do sonho que Daniel disse que Nabucodonosor teve, e em seguida ele vem com a interpretação. E aqui ele vai começar a falar, a mostrar para o rei, que cada parte da estátua significa, certo? Quando Daniel começa a interpretar o sonho, está na cabeça de ouro. A cabeça de ouro, então, é o Império Babilônico, já está identificado. Tranquilo, gente? O Império Babilônico, então, foi o primeiro reino a tomar Israel. Agora, depois da Babilônia, viriam ainda outros reinos. Porque agora, imagine uma estátua, eu não sei se está dando para vocês verem aqui, deixa eu tentar botar a estátua aqui para vocês verem. Eu não sei se está dando para vocês verem aqui essa estátua, está dando para ver? Então, ela tem cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventres e quadris de bronze, pernas de ferro, partes dos pés, misturado barro e ferro. Essa foi a estátua que ele viu. Daniel já identificou, já disse para o rei que ele é o cabeça de ouro. Então, a cabeça de ouro representa o Império Babilônico. Diga, Império Babilônico. Império Babilônico. Certo? Peitos e braços de prata, agora olhando para a história, quando Daniel trouxe a interpretação, ele não sabia, que ele só estava na cabeça de ouro ainda. Os outros reinos ainda não tinham se manifestado. Agora a gente pode olhar e ver todos os reinos. Porque em seguida, ao Império Babilônico, né, veio o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa tomou o reino dos babilônicos. Tranquilo? Depois, que é o peitos e braços de prata, ventres e quadris de bronze, foi o Império Grego. O Império Grego tomou o Império Medo-Persa. Certo? Pronto. Depois do Império Medo-Persa, veio o Império Romano. O Império Romano, perdão, depois do Império Grego, veio o Império Romano. Né? O Império Romano tomou o Império Grego. Até aqui tudo bem? Então, a gente parou nessa última parte, pés misturado barro com ferro, que ainda não se cumpriu. Esse é o Império do Anticristo. Pés misturado barro com ferro da estátua, então ainda não se cumpriu. Esse é o Império do Anticristo, que ainda vai se levantar. Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Então quem é a cabeça de ouro? Império Babilônico. Peitos e braços de prata. Medo-Persa. Medo-Persa. Ventres e quadris de bronze. Grego. Império Grego. Pernas de ferro. Romano. E os pés misturados barro com ferro, o Império do Anticristo.
Nota-se que a estátua tem 10 dedos nos pés. A gente já sabe, por outras passagens, que o anticristo vai fazer aliança com 10 reis. Guardou isso aí? Isso vai ser importantíssimo quando a gente estudar o Apocalipse lá na frente. A gente vai ver essa associação de 10 se repetindo. Tá bom, gente? Amém. Tranquilo? Então, o sonho do Nabucodonosor que ele teve foi uma revelação divina sobre a nação de Israel, tudo que eles iriam experimentar. Eles estavam querendo se ver livres daquele cativeiro, não é? Queria se ver livre da opressão, mas Deus informou para eles assim: não vai acabar tão fácil. Né? Ainda tem vários impérios para tomar um ou outro, e vocês vão sofrer a última ainda, que é a do anticristo, que ainda não aconteceu. Então, isso tudo ainda vai o quê? Se descortinar no futuro. Até aqui tranquilo? Então, o sonho de Nabucodonosor tem a ver com esse anseio da nação querer se ver livre do cativeiro, e a notícia então não foi boa. Até aqui tudo bem. Então a gente vai estudar agora o capítulo 7. Né? O capítulo 7 de Daniel. Vamos para o capítulo 7, que é na verdade uma repetição desse sonho aqui, sendo que com mais elementos. A revelação ela vai crescer um pouco mais, tá bom? Você vai ver alguns animais aí que a gente vai estar estudando agora. Alguns animais, e eu vou aproveitar para falar um pouco mais desses reinos, tá bom? Você vai ver esses animais. Então, por último, esqueci de falar, no final, né, a pedra cortada sem auxílio de mãos, que a gente viu no sonho, bate na base da estátua, destrói todos os reinos que estão dominando o mundo. E dominando quem? Israel especificamente. Beleza? Destrói. Essa pedra quem? Jesus. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Os judeus não rejeitaram, Renato? Pronto. Essa pedra veio ser a principal pedra. Então, quando a pedra bate na estátua, destrói aquele reino e se faz uma grande montanha. Guarda bem na sua cabeça. Montanha, monte, na Bíblia fala de reinado. Fala de governo, um símbolo, simboliza reinado, governo, reino. Até aqui tudo bem? Então Cristo estabelece o seu reino em qual planeta? Em Marte? Não. Em Júpiter? Não. No céu? Não. Aonde que é o reino dele? Na terra. Você não está vendo, rapaz? Pronto. Então, assim, a gente vê que vai o quê? Tomar todo o reino, todo o governo da terra e vai estabelecer um único reino. Então, o reinado de Cristo é onde mesmo, gente? Na terra. Então, como é que o povo diz que a gente vai viver para sempre no céu? Não condiz. Quando você vai estudar as escrituras, não condiz, não é? Não encaixa. Percebe que essa interpretação é que encaixa. Então, vamos direto para o capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visão da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na visão de noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. E depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro,
Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, até que foram postos outros tronos, e um ancião de dia se assentou, e seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamava de fogo, e em seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então eu estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Graças a Deus. Pode continuar. Eu estou só celebrando aqui. Amém. Enquanto aos outros animais foram-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como um filho do homem. E dirigiu-se aos anciãos de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Aleluia! Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam tá bom, perto. só até aí, pronto. Vamos desenrolar, né? Até aí, depois a gente mastiga o restante. É muita coisa para mastigar, né? É muita coisa para mastigar. Bom, gente, então, nós vimos ali então na primeira interpretação que Daniel ele começa a falar com Nabucodonosor as partes da estátua. Aquilo ali são todos os reinos que iriam dominar qual nação, principalmente. Se trata da dominação de Israel, embora tem impacto no mundo, mas a resposta que Deus está dando é ao povo dele, o povo que perguntou, o povo que queria saber. Então Deus está respondendo o que vai acontecer no fim. E Deus falou então de vários impérios que iriam dominar Israel. Vai se passando algum tempo na Babilônia, e Daniel no capítulo 7 então, ele registra um outro sonho que ele teve. Agora ele que teve o sonho, certo? Não foi Nabucodonosor. Então Deus vai começar a mostrar para Daniel as características desses reinos, como cada reino é, o caráter desses reinos, e vai mostrar para Daniel mais detalhes que não foi mostrado naquele primeiro sonho. É como se Deus estivesse ampliando agora a visão, tá certo? Então nota-se que ele teve uma visão noturna. Quem já leu aí na Bíblia? Em visão noturna. Quando a Bíblia fala visão noturna, está se referindo a sonho. Beleza, gente? Então ele teve um sonho e os animais subiam do mar. Quando a Bíblia falar sobre mar, vai guardando. Tudo isso aqui é importante para te ajudar a interpretar outros textos. Quando a Bíblia fala sobre mar, fala de nações gentílicas. Tudo bem, Esther? Tudo. Olha. Então quando a Bíblia fala sobre mar, fala sobre nações gentílicas. Está falando sobre o reino que não é dos judeus. Está falando sobre as nações, outras nações que não são as judias. Tranquilo? E aqui, logo nesse primeiro animal que ele vê um leão. O leão tem 2 asas de águia. Ele vê que as asas são arrancadas do leão, né? Ele é colocado em pé como homem. Nessa passagem, está se referindo à Babilônia. Equivale à cabeça de ouro lá da estátua que a gente falou. Beleza? Está se referindo à Babilônia por quê? Porque o leão é o deus Marduk dos babilônios, adorado pelos babilônios, tá certo? As 2 asas de águia mostram o alcance do reino da Babilônia, que foi o primeiro grande
império, né? A ter um alcance assim muito grande mesmo, muito além dos seus limites, muito além dos seus territórios. Até aqui tudo bem? Os babilônicos. E ele é colocado, é arrancado as asas, ele é colocado em pé como homem. O que foi isso? Se você for ler o livro de Daniel, depois é até uma boa lição para casa, você lê o livro de Daniel, até a próxima semana, né? Se você for ler o capítulo 4, vai mostrar o rei Nabucodonosor, não é? Ele tendo um sonho. E ele viu uma árvore grande, onde as aves do céu vinham se aninhar, e depois ele viu uma voz que dizia: passado está de ti o seu reino. E é cortado então aquela árvore então ela cai. Ele como é que se diz, fica abalado com aquele sonho, e mais uma vez ele chama Daniel para interpretar. Agora, dessa vez, ele pensou que Daniel ia dizer coisa boa, né? Dessa vez, Daniel chega e fala para ele uma correção, e fala assim: é o seguinte, Deus te deu autoridade e domínio, e toda a terra então te obedece. Agora, você é um cara soberbo. Se você não se arrepender, o que vai acontecer? Você vai perder o seu reino, você vai ser cortado. Falou para ele, que profeta também, né? E foi recompensado por ter dito a verdade para ele, né? Aí Nabucodonosor não se ligou nisso. Quem se lembra do capítulo 3 que ele faz uma estátua toda de ouro? Isso. Quem já leu o 3? É que eu assim, não vou parar para aqui o 3. O 3 dá para você ler em casa e ver. Ele faz uma estátua toda de ouro. Essa estátua, ela tem 27 metros de altura por 3 de largura. Isso. De diâmetro, né? Ó, imagina aí uma estátua dessa largura, toda de ouro. Dessa largura. De ouro, imagina aí uma estátua dessa largura com 20, do tamanho do Cristo Redentor, pronto. Para ser bem sincero assim, 27 metros assim, de altura. E aí ele exige adoração a ele. Quer dizer, aquele sonho que ele teve, ele falou que nada, meu reino não vai passar para ninguém. Lembra que cada reino ia tomando outro? Ele falou: não, meu reino não vai passar para ninguém não. Eu vou fazer uma estátua enorme, vou perpetuar o meu reinado. Então ele era um cara soberbo. No capítulo 4, então, ele tem esse sonho. Daniel interpreta e diz assim: se arrepende, porque senão você vai perder o seu reino. Ele não se arrependeu. Um dia ele se levantou pela manhã, olhou assim a Babilônia e falou: eis aí a grande Babilônia, que eu construí com todo o meu poder, com toda a minha glória, com toda a minha magnificência. Eu sou um cara, ele falou. Aí ele ouviu uma voz: passado de ti está o seu reino. Naquele momento, ele pegou uma doença. Deixa eu falar o nome aqui da doença, para você depois, quiser pesquisar. Licantropia. Licantropia é uma doença em que o cara, ele se transforma num lobo. Foi o primeiro lobisomem da Bíblia, né? O primeiro e único, né, que não apareceu com lobisomem. Ele virou lobisomem, né? Basicamente é uma doença em que o cara começa a crescer pelo, unha e começa a virar tipo um lobo. Então ele pegou essa doença e ele então foi para dentro da mata, viver como bicho. E ele pastou como um animal durante 7 anos. Você imagina aí que ele pastou durante 7 anos. Esse tempo todinho lá, o seu reinado ficou intacto. Olha a bondade de Deus, hein? O seu reinado ficou intacto. Porque normalmente o cara envenenava o rei para tomar o reinado. Dessa vez, o reinado dele ficou intacto durante 7 anos, até que ele reconheceu. Ele olhou para o céu e reconheceu que o Altíssimo é que reina. Aí veio o entendimento sobre ele e ele ficou curado, cara. Vieram seus sábios e colocaram ele no poder de novo. Imagina a misericórdia de Deus, né, cara? E colocar, eu creio que ele se converteu, porque no final dessa história, ele falando, é como quem está muito arrependido e como quem agora reconhece Deus como único. Então, por isso que aqui na visão de Daniel, no capítulo 7, foi arrancada as asas e ele foi posto em pé como homem, porque ele virou bicho, né, se arrependeu e depois ele foi colocado no poder novamente. Deus restituiu o poder a ele. Então o leão aqui com 2 asas é qual império? Babilônia. Está identificado? Vamos para o próximo? O próximo animal aí é um urso, né? Um urso, ele tem 3 costelas na boca, ele se levanta sobre um lado, ou seja,
um lado dele é mais forte, né? Ele levanta uma pata, ele se levanta sobre o lado e ele devora muita carne, ele devora muita gente. Aí a gente vai associar com os peitos e braços de prata da estátua, que é qual império? Medo-Persa. Medo-Persa porque é a união de dois impérios, os medos e os persas. Os persas eram mais fortes, por isso o lado está levantado, o lado direito. Os persas eram mais fortes. Eles se uniram para destruir o império de Nabucodonosor. Então o rei Ciro se levantou e destruiu o império de Nabucodonosor. Imagina aí que a Babilônia era inconquistável. Eles se achavam inconquistáveis. E Isaías, se não me engano, 45, vai mostrar como a cidade caiu. E Deus chama Ciro pelo nome 200 anos antes dele nascer. É profundo demais, hein? Ciro chega ali, eis que levantarei Ciro, meu servo, e ele fará toda a minha vontade. Então Ciro se levantou e lá mostra a invasão da cidade por um lado que eles nem imaginavam. Os babilônios os persas chegaram, o rio, né? A cidade era cercada por um rio. Então para chegar na cidade, que as torres eram altas e era impenetrável, ainda tinha um fosso, né, do lado com esse rio que eles tinham que atravessar, por isso era impenetrável. O que eles fizeram? Eles pegaram o canal, interromperam a afluência do rio, e aí aquele canal se secou, e eles entraram numa hora em que eles estavam dando uma festa. Quem se lembra aí do texto do capítulo 5, onde aquele rei, que já era neto de Nabucodonosor, Beltesazar, estava dando um banquete, e aí ele chega e aparece, ele fala assim: vai pegar os utensílios da casa do Deus de Israel e vamos beber aqui. Começou a pegar os cálices que eram do templo, as coisas que eram do templo, começou a beber naquilo ali. Aí, quando ele está bebendo, na farra, na festa, com os cálices, né, do templo do Senhor, aparece uma mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Fazim. E pesado foste na balança, cortado foi o teu reino e foi dado aos Medo-Persas. Mais uma vez Daniel vai lá interpretar, que o cara não sabe o que é essa inscrição, e Daniel vai lá e interpreta e diz: olha, teu reino vai ser tomado essa noite. Ele não leva muito em conta. Foi nessa mesma hora então que os persas entraram e tomaram a Babilônia. Então a gente vê que o urso aqui dessa visão de Daniel tem 3 costelas na boca, que foram 3 reinos que eles tiveram que derrubar para chegar ao poder. A pata levantada é o Império Persa, que era mais forte. E por que o urso? Por que o urso? Porque o urso é um dos animais da natureza mais cruéis que existe. O urso é cruel. O urso, ele bagunça a presa ali, machuca mesmo, e sabe que ela não vai sair dali, e deixa ela ali agonizando. Ele dá uma volta, depois ele volta de novo, bagunça de novo e deixa agonizando. Os persas eram assim. As mortes eram cruéis, né, o que eles faziam com seus inimigos. Quem já leu aquele livro, quem já viu aquele filme Origem, do Leonardo DiCaprio? Já assistiu? Viu o que o urso fez com ele? Não foi assim? O urso voltou várias vezes. É mais ou menos esse comportamento que a gente vê aqui do urso. Então o urso, com 3 costelas na boca, é o Império Medo-Persa. O próximo império aí é o Império Grego, o ventre de bronze da estátua. Tranquilo? E a gente vai ver algo interessante aí, e você vai ver que o leopardo, da visão de Daniel, ele tem 4 asas e 4 cabeças. O leopardo é o animal mais rápido da terra, né? O guepardo não é o mais rápido, mais veloz. 4 asas dá mais velocidade ainda. Então, Alexandre o Grande foi o rei que conquistou o mundo bem rápido, né? Acredita-se que aos 30 anos de idade ele já tinha conquistado todo o mundo antigo. Por isso, o leopardo, né? Essa velocidade de conquista que Alexandre o Grande teve. E por que 4 cabeças? São 4 cabeças porque ele era acoisado, né? Alguém é coisado, sabe? Ele era acredita-se que ele era homossexual. Então quando ele morreu, ele não deixou descendente, ele era meio coisado. Ele acredita-se que quando ele morreu, né?
Ele não deixou descendente. Ele não deixou descendente. As 4 cabeças foram os 4 generais que assumiram o comando, não é? Quando ele morreu. Os generais são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Foram os 4 generais que assumiram o comando depois da morte do Alexandre o Grande. Ele não deixou descendentes. E por último, o Império Romano. Não é? O Império Romano, as pernas de ferro. Lembra da estátua, as pernas de ferro? Aqui a gente vê esse 4º animal. O ferro esmiuça tudo. O Império Romano foi o império que mais marchou sobre a face da terra. Não é? As legiões romanas, né? Eles marcharam muito pela largura da terra para conquistar. E a gente vê agora aqui a parte da cabeça. Quantos se lembram da parte dos pés do sonho de Nabucodonosor? Era parte de barro e parte de ferro. Lembra? Parte de barro e parte de ferro. E quantos dedos tinha na estátua? 10 dedos. Eu fiz uma pergunta na aula uma vez, o pessoal demorou a responder. Eu falei, é 10 dedos, né? Se não tiver nenhum problema de amputação, está com 10 dedos. Está com 10 dedos. Então, os 10 dedos da estátua corresponde aqui a esses 10 chifres da cabeça do animal. Porque assim como as pernas vai indo e o prolongamento natural das pernas é os pés da estátua, misturado com barro e ferro, aqui também o corpo do animal vai se prolongando até chegar na cabeça. E a cabeça com 10 chifres. 10 chifres na cabeça, 10 dedos, significa os 10 reis que o anticristo vai fazer aliança para poder dominar o mundo. Até aqui tudo tranquilo? História cansa, né, cara? História cansa. Mas é bom saber dessas coisas, faz parte, né? Para você, quando chegar aqui e ver esses animais agora, você vai saber o que significa. Até aqui tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Agora a gente vai continuar lendo aí o restante do texto. Versículo 9 em diante. Para a gente finalizar. Pode ler, quem achou? Eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Esse é Deus no trono. Amém. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então eu estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foram-lhe tirados o domínio. Todavia, foi-lhe dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra, mais os santos dos Altíssimos, mais os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito dos 4 animais, do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de metal, que devoravam, faziam pedaços e pisavam pés do que sobravam. E também das 10 pontas que tinham na cabeça, e de outra que subia de diante, da qual caíram 3, daquela ponta, vivo
que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. E eu olhava, e esta ponta fazia guerra contra os santos, e os vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diante de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá a palavra contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecerá-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Aqui, findo a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Pronto. Então a gente vê que esses 4 reinos, né? Esses animais que foram vistos por Daniel representam as 4 partes da estátua que a gente viu. E o último é o próprio império do anticristo, que vai ser estabelecido com 10 reis. Ele vai destruir 3 desses reis. É por isso que lá fala que o reino não será muito firme, como o lodo não se mistura com ferro, né? Então o reino não vai ser firme, porque outros textos mostram que ele vai destruir 3 desses reis. A gente não sabe porquê, mas a gente sabe que o anticristo vai ter 10 reis apoiando a sua empleitada no mundo, mas que depois 3 desses reis vão cair. Agora, a gente observa que esse chifre pequeno que se levanta aí é o anticristo. Ele tem uma boca e fala grandes coisas. E aí a gente acredita que o anticristo ele tem um poder de convencimento muito grande, onde ele vai convencer muita gente a fazer aliança com ele, tá certo? No início do seu reinado, do seu governo, ele não vai tomar o governo, ele não vai vir assim dizendo: eu sou o anticristo, vou destruir todo mundo. Não, ele vai fazer alianças. É o que a gente vê, não é? Quando a gente vai para Apocalipse 6, que a gente vê ali um cavaleiro saindo, ele tem um arco sem flechas, ele tem uma coroa e ele sai vencendo e para vencer. Ele tem um arco sem flechas, aquele homem que sai ali é o anticristo, o cavaleiro, primeiro. É o anticristo porque na primeira fase da tribulação ele é um pacificador. Então ele vem com a falsa paz e no final ali, os últimos, que a tribulação é dividida em 7 anos. Quantos anos? 7 anos. São 3 anos e meio de tribulação e depois 3 anos e meio de grande tribulação. É tribulação no geral, mas os últimos 3 anos e meio são os piores. Quando a gente vai olhar e observar todo esse relato de Daniel, a gente vê que no final da tribulação, Israel vai estar cercado pelo anticristo, e Cristo volta então para destruir o último império, que é o império do anticristo, né? Cristo volta, é a pedra cortada sem auxílio de mãos, e destrói o último império do anticristo, faz-se uma grande montanha e enche a terra. Quando nós lemos aqui em Daniel 7, a gente vai ver a mesma coisa, que ele vai vir, vai destruir o animal, a gente viu, né? Vai destruir o animal e vai também estabelecer o seu reino, e o reino vai ser dado para os santos do Altíssimo. Então observamos aqui, através desses 2 textos que nós estudamos hoje, que a história do mundo vai terminar com catástrofe, com ser, com violência, e nós já sabemos que esse é um intervalo que a gente conhece como tribulação de 7 anos. Então essa era de maldade, de impiedade, de assassinato, de morte, essa era ela termina
com uma intervenção divina. Na verdade, as coisas pioram durante 7 anos, que a gente conhece como tribulação. Após os 7 anos, Cristo volta então para destruir completamente esses reinos e estabelecer o seu. Eu queria ler com vocês o último texto da noite, é Mateus capítulo 24, onde eu quero mostrar para você esse cerco a Jerusalém, tá certo? O cerco a Jerusalém e o anticristo então sendo destruído por Jesus, né? E Jesus vai acabar com ele, cara. Já está profetizado. Mateus capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo de número 15. O cerco a Jerusalém, tá bom? Quando, pois, virdes abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, tá vendo? No lugar santo, quem lê entenda. Então Daniel falou que ele iria subir no lugar santo. O lugar santo aqui é o templo de Jerusalém. Você sabe que o templo de Jerusalém tem um lugar certo para ser construído, não sabe? Sabe que o templo foi destruído no ano 70, que nós já falamos sobre isso aqui. Então, o lugar onde era o templo de Jerusalém é o Monte Moriá. Certo? Nesse lugar, o templo foi destruído no ano 70 e os muçulmanos hoje construíram uma mesquita. Tá certo? No lugar original do templo. Esse templo que ele está falando aqui, Jesus está falando aqui, precisa ser reconstruído. Precisa estar de pé, porque o anticristo tem que se sentar nele. Por quê? Porque está escrito. Tu acredita na Bíblia? Eu acredito até o último fio de cabelo, apesar de serem poucos. Olha, eu acredito isso tudo aqui vai acontecer conforme está escrito. Amém. Então o templo precisa ser reconstruído e hoje lá tem uma mesquita. Na minha opinião, o anticristo ele é muçulmano. Eu tenho várias razões aqui para falar sobre isso, não vou tratar disso agora. Daria umas 4 horas aqui de exposição só para eu comprovar isso. Futuramente a gente vai falar sobre isso, mas não agora, na minha opinião. Agora, quando você olha para a mesquita, lá em cima daquele monte, você precisa saber que vai haver alguma intervenção do anticristo para que aquela mesquita saia, para que seja reconstruído o templo. Com certeza. Sim ou não? Eu só olho para isso. E está registrado que vai haver acordo, que a gente vai estudar na semana que vem, Daniel capítulo 9. Então, se você vier a semana que vem, você vai poder entender toda a escatologia conforme ela é. Se você faltar, você está perdido, não é? Porque a gente vai estudar o miolo da escatologia semana que vem, que é a profecia das 70 semanas. Então, quando a gente for estudar a semana que vem essa profecia, você vai ver que o anticristo vai fazer acordo com muitos por uma semana. Lá, uma semana são 7 anos, certo? São 7 anos. Esse acordo que ele vai fazer de paz, eu acredito que a questão do templo vai estar incluída nisso aí. Agora, depois que o templo estiver prontinho, ele vai se assentar no templo e vai se intitular Deus. Aí os judeus não vão aceitar, vai romper a aliança e vai acontecer o que a gente está vendo aqui em diante. Os judeus serão perseguidos para serem eliminados. Você leu em Daniel, lá está escrito assim, e ele fará guerra contra os santos? Você leu isso? Quando você vai em Apocalipse 13, está a mesma palavra, e ele fará guerra contra os santos, mostrando que não é um tipo de perseguição religiosa, mas é uma guerra para eliminar, para destruir completamente a raça judaica. Vamos ler aqui? O que essa profecia aqui não tem a ver conosco. A gente estuda ela porque a gente precisa estudar, mas a gente não vai estar aqui. Graças a Deus. Isso aqui tem a ver com os judeus. Na verdade, Jesus está pegando o que a gente viu em Daniel e está botando aqui. A gente já tem subido. A gente já subiu antes da tribulação iniciar. A igreja sai antes da tribulação começar. Porque a gente não tem nada que ver com isso, com essa história. Tu percebe, cara? Essa briga é deles. É deles, é deles. É sempre deles. Tá bom? Essa briga é com eles. Essas coisas vão acontecer para eles. Deus tem ainda uma página com Israel ainda do livro.
para se desenrolar. Por enquanto ele conta com a igreja porque Israel não quis aliança. Mas, quando a igreja sai, Deus volta a tratar com os judeus. Tranquilo, gente? Vamos ler aqui então, a partir do 15. 16, né? Já li o 15, então ele se senta no lugar santo. 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para onde? Os montes. Para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque é difícil fugir com criança e amamentando, certo? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque se for no inverno, Israel tem parte que neva, eles vão ter que fugir para as montanhas para se ver livre. Gente, é tipo assim, o pessoal está vindo matar todo mundo, a gente tem que fugir, sim ou não? Não ou não é? Então ele está dando conselho, não tem diálogo, não tem conversa, não adianta tentar dialogar, conversar, resistir. Jesus está dizendo, fuja porque vai ser terrível. Então vai ser pesado. Ele fala de Judéia, ele fala de Monte do Templo, está falando de uma perseguição local para os judeus. Esse texto aqui é uma resposta que Jesus está dando a 3 perguntas feitas pelos discípulos. Quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e sobre o fim do mundo. Nós vimos isso aqui na nossa primeira aula, não foi? Foi na nossa primeira? Então, mas a gente vai voltar a falar sobre esse discurso aqui de uma forma mais esmiuçada. Mas os judeus terão que fugir. E fugir com criança aqui, né? E grávida deve ser muito difícil. E no inverno, pior ainda. Aí ele fala, e sábado? Quem guarda o sábado? Os judeus. É para judeu isso aqui. Você tem que ser cego para não ver isso, não é verdade? O sábado. Aí ele fala, porque nesse tempo haverá grande o quê? Como nunca houve desde que o mundo existe até agora, nem haverá como essa. Então você junta aí todas as guerras, todos os conflitos bélicos, vai estar acontecendo pestes, terremoto, fome, em escala mundial. Agora é milhões morrendo todo dia. Não é 10, não é 20, não é 30, são milhões de pessoas. Hoje morreu milhões, não sei quantos milhões na Indonésia. Hoje morreu não sei quantos milhões no Japão. São milhões diariamente morrendo. E o pessoal pensa que isso aí que a gente está vivendo é os sinais da vida de Cristo. Esses sinais aqui que Jesus fala nos primeiros versículos são os eventos da tribulação. A gente já estudou isso aqui, né? Colocando o Apocalipse do lado 6, né? Que é o início da tribulação. Aí ele vai falar, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ou seja, 7 anos, certo? A tribulação tem 7 anos, porque se durasse um pouco mais, ninguém escaparia. Tem gente que fala assim, o Senhor está abreviando os dias, né? Acorda 5 horas da manhã para tu ver se o dia vai passar rápido. O dia está passando rápido, a pessoa pensa, né? O cara fica na internet 24 horas, acorda meio-dia, o dia passa rápido. Agora acorda cedo para você ver, 4 horas da manhã, 5 horas, para ver se o dia passa rápido. A abreviação aqui está se referindo a justamente já está estabelecido. Se demorasse um pouquinho mais a tribulação, não escaparia ninguém. Tem 7 anos. Aí ele fala, no versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Escolhidos são aqueles que se convertem durante a tribulação. A gente viu aqui, não é? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis. Porque surgirão o quê? Falsos cristos e falsos operando sinais e milagres. E enganarão a muitos. Se possível for, enganaria até os eleitos. Vede que vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do... Um relâmpago dá para ver? Dá para ver. Visível, né? Temos dito aqui que arrebatamento é diferente de segunda vinda. Arrebatamento ocorre antes da tribulação, apenas para a igreja. O encontro com o Senhor é nos ares e é em secreto. Segunda vinda,
depois da tribulação, todo olho verá como relâmpago, não é? E Cristo pisa na terra para reinar. A pedra cortada sem auxílio de mãos. É isso aqui que Jesus está mostrando, que está acontecendo aqui. Aí, versículo de número 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Por quê? A gente tem demonstrado que quando Cristo voltar, vai haver conflito entre Cristo e os exércitos do anticristo. Você pode ler isso em Zacarias, a partir do capítulo 10 até o capítulo 14. Certo? Você pode ler também Ezequiel 39, vai mostrar os abutres e as aves, para participar da grande ceia de Deus, que está também sendo repetida em Apocalipse 19. Quando Cristo voltar, vai haver guerra entre o anticristo e os exércitos do anticristo. Depois você leia Zacarias 10, 11, 12, 13, 14, leia Ezequiel 39, leia também Apocalipse 19, que fala da segunda vinda de Cristo. Então vai haver esse conflito. Agora Cristo destrói os exércitos do anticristo com a palavra que sair da sua boca. Então vai ser bem rápido, não é? Ele toma o exército, o domínio do anticristo, porque você não viu uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que destruía aqueles reinos? Aqui é a mesma coisa. Você está vendo sendo contado de uma forma diferente, mas é a mesma visão. O quarto animal não foram arrancados os chifres e ele não foi morto? Aqui é a mesma coisa que você está vendo, a segunda vinda de Cristo, quando ele vier para tomar, não é, conta do mundo. A gente vai ler aqui o 29 e vamos encerrar. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, ou seja, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão o quê? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é o próprio Cristo. Todos os povos da terra lamentarão e verão, ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele vem com poder e grande glória. Por que ele vem com poder? A poder aqui é autoridade. Ele vem para tomar o governo da terra e estabelecer o seu reino. Cristo vem como leão para poder estabelecer o reino sobre a terra e livrar os judeus então daquela opressão que eles vão estar vivendo. É claro, estamos falando aqui de uma forma bem rápida, tudo isso será estudado de uma forma mais esmiuçada em cada tempo. Eu acredito que cada hora vai ficando uma coisinha, não é? À medida que a gente vai, é claro, você não vai reter tudo que a gente está tratando aqui hoje, mas vai ficar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e tudo vai dar certo. Tá bom, pessoal? Amém. Beleza? Então aqui eu termino a nossa aula, não é? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então andem no Espírito, vivam em amor. Um grande abraço. Shalom.